Olá, equipe, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 6.1, onde nós vamos utilizar aqui um passo a passo de um vídeo que demonstra de forma muito bem detalhada a sequência que você tem para desmontar um equipamento. Eu costumo dizer que a primeira manutenção é a limpeza. A limpeza, ela é muito importante para determinar para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho o áudio aqui rapidinho. Ele é muito importante para vocês conseguirem determinar qual que é o problema que aquele equipamento se encontra. Então, independente da situação, se ele já apresentou um defeito ou uma falha, vamos supor que a gente está trabalhando com uma política de manutenção preventiva. Identificamos que essa máquina trabalhou já em torno de, dependendo da intensidade do equipamento, né, 600 horas, 1.800 horas, depende do range que foi estabelecido a sua gestão de manutenção, você vai fazer a manutenção desse equipamento. Por que eu falo que a primeira manutenção é a limpeza? A limpeza ela vai te facilitar a identificação de prováveis defeitos que o equipamento possa estar apresentando e você deixe passar desapercebido. Por exemplo, se eu for trabalhar com um equipamento que vem direto da área ou na própria área e ele vem coberto por aquela fuligem, pela sujeira ao qual ele foi exposto, você dificilmente vai conseguir identificar, por exemplo, um vazamento de óleo em alguma parte do equipamento. E isso pode te acarretar uma falha de lubrificação ou um vazamento aonde pode estar gerando, por exemplo, a perda de pressão, onde vai fazer com que a sua máquina trabalhe com um rendimento abaixo do comum, do necessário. Então, quando você começa a fazer a limpeza, é o tempo que você tem de observar o equipamento, as condições que o equipamento se encontra, e assim você já vai entendendo o funcionamento dele e facilitando no seu planejamento ao decorrer deste tipo de manutenção. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade. Então, aqui eu tenho uma turbina e depois da limpeza, o primeiro passo, vamos supor que essa turbina ela já está na bancada, né? Eu não estou falando de fazer o processo de manutenção tirando ela da rede, onde eu teria que ter outros cuidados, como despressurizar a linha, fazer purga, desenergizar ou estar desconectando e despressurizando os sistemas auxiliares. Tudo bem? Então, a gente vai direto para o equipamento. Comecei a fazer a minha manutenção, comecei a fazer a minha limpeza e já começo a fazer a drenagem do fluido, do óleo, que é para a gente conseguir já poder analisar as condições do lubrificante, se ele vem contaminado. Normalmente ele vai vir contaminado com água por causa do condensado do vapor, né? Então são alguns cuidados que a gente já começa a observar. Desculpa pela alguns problemas que a gente vai encontrar nesse tipo de vídeo, por exemplo. Hoje nós temos um cuidado muito maior com relação à segurança. Então é importante e em algumas situações eu tome um cuidado maior. Por exemplo, estou drenando o fluido do equipamento, o óleo. O ideal é que eu estivesse com algumas luvas para que não haja a contaminação da pele, né? Então, vamos, se possível, sempre aprimorar. Coloca nos comentários se você sentiu falta de algum uso de EPI, algum cuidado específico, ou se surgiu alguma dúvida e não foi comentado. Eu sempre incentivo vocês a pararem o vídeo, fazer as anotações ou até, se possível, pesquisar na internet algum termo que o professor utilizou aqui para que você entenda melhor. Não entendeu, não achou ou quer movimentar nossa comunidade? Deixa nos comentários e eu, a nossa equipe, vai estar realizando esse, esse, essa resposta para vocês. Tudo bem? Eu já fiz aí o drenagem do óleo, eu começo a desmontar o meu acoplamento. O acoplamento normalmente, além da chaveta, ele vai ter um ou dois ou até mesmo três, dependendo do tamanho do acoplamento, parafusos do tipo Allen sem cabeça,
aquele que nós normalmente chamamos na área de mosca, por ser pequeno e difícil de ser achado, então cuidado. Veja só como é importante a limpeza, né? Se você não tiver um equipamento bem limpo, eu já vi isso acontecer. Você não consegue identificar onde estão os parafusos e o mecânico ele já começa a colocar os dispositivos para desmontagem, onde ele vai fazer uma força demasiada e pode danificar o equipamento, o eixo ou até mesmo o acoplamento, porque se os parafusos não estiverem soltos, você pode deformar o eixo aqui. Não é recomendado você bater, é sempre recomendado você utilizar extratores para evitar o impacto. Vocês vão perceber, e já deixar aqui para vocês algumas dicas, que esse tipo de equipamento ele não pode sofrer impacto por causa do nosso sistema de selagem. Lembra que lá no nosso sistema de selagem nós temos alguns equipamentos, como por exemplo os anéis de grafite, são materiais duros. Então o material duro ele se torna dúctil, ele se torna quebradiço. Né? Então eu não posso gerar impacto no meu equipamento para não danificar outros componentes que fazem parte dessa máquina. Tudo bem? Aí, em sequência, eu vou tirar aqui a válvula de segurança, que é para você conseguir já observar o estado de uso dela, se possível limpar para identificar se ela não está emperrada. Muitas das vezes ela está há muito tempo exposta ao meio ambiente e ali você começa a ter problemas de acionamento. Então veja só, uma atividade que nós podemos estar fazendo em conjunto com dois ou três colegas. Mas é importante que se mantenha uma sequência de trabalho para facilitar depois a montagem e eu sempre recomendo que você faça a desmontagem com um olhar clínico, porque é na desmontagem que nós conseguimos observar problemas, falhas que o equipamento pode estar apresentando. Então, por exemplo, quando você começar a desmontar as tampas, é importante que a gente faça marcações nas tampas para facilitar a identificação desses componentes na hora que for fazer a montagem. Então, normalmente, nós utilizamos o punção, é uma forma de você identificar com um ponto, dois pontos, três pontos, ou utilizar o tipo alfanumérico, onde ele facilita e você escrevendo, por exemplo, Mancal, MLA, MLOA, né? Mancal, lado acoplado, Mancal, lado oposto à acoplagem, ou uma marcação que seja universal dentro da empresa de vocês, onde facilite a identificação e todos entendam a demarcação que foi realizada. Veja só, eu já vou pedir para vocês observarem, se possível, pesquisarem sobre isso. Vocês vão ver que na maioria das tampas, principalmente tampas onde ela tem essa condição de partida, que vai passar um componente rotativo, lembra que a nossa carcaça aqui, ela é do tipo barrel, né? Então ela tem esse corte na horizontal, então ele tem um corte que acompanha a posição do eixo para facilitar assim a desmontagem do equipamento, onde eu consigo com facilidade retirar o pacote dinâmico. E nós temos aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, nós temos aqui os pinos guias. Coloca aí para vocês identificarem para que serve o pino guia. Ele vai identificar e vai facilitar na hora da montagem e garantir algumas condições específicas do equipamento. Pausa o vídeo agora e pesquisa aí pino guia. Vocês vão determinar e vão identificar que existem diversos tipos de pino guia e qual é a função dele. Não achou? Duvido que vocês não achem pela facilidade de encontrar as coisas na internet. Mas se não achou, deixa lá nos comentários, professor, eu não achei
que aí eu explico melhor, indico o material ou até mesmo preparamos um treinamento para vocês específico para componentes de fixação. Vou deixar a dica, hein? Pausa agora e pesquisa sobre pinos guia. Bom, marquei aqui os meus mancais e agora, como a devida marcação também, eu vou estar soltando a tampa do sistema de selagem. Então aqui eu tenho os mancais e aqui eu tenho um sistema de selagem. Alguns cuidados importantes, né? Sempre realizar a desmontagem, a manipulação das ferramentas com a mão seca, com as ferramentas limpas, para não acontecer de escapar nesta quais são os elementos de fixação para facilitar o manuseio e você não identificar e não usar uma ferramenta inadequada, uma ferramenta que não atenda à sua necessidade, uma ferramenta que possa estar folgada no parafuso, desculpa, e já começa a gerar problemas com relação à integridade do sextavado. Aqui se usa para chave de boca, mas recomendamos fortemente que você utilize o lado da estria ou, se possível, trabalhar com chave soquete, onde você vai ter uma maior área de contato, um braço ou uma mão de força mais adequado e uma articulação mais fácil, garantindo uma segurança maior durante a manipulação da desmontagem e montagem dos parafusos. Aqui a gente já consegue observar a nossa caixa de selagem, onde nós temos aqui os anéis de grafite. Então fica fácil de você identificar a posição do anel do grafite e as condições que se encontram. Antigamente a gente tinha muita dificuldade em registrar esse tipo de ação, mas hoje com os celulares você tem a facilidade de desmontar passo a passo, registrar com imagens, e isso facilita na hora de você criar o histórico da máquina e com isso depois se aprofundar no estudo de caso, onde você teria que identificar a causa raiz de alguns problemas que a máquina vem apresentando durante a sua vida útil. Então, tire foto, registre, coloque lá no histórico da máquina, deixe as seguintes observações, que para no futuro facilitar o desempenho da equipe que vai realizar aquela atividade e para um estudo de caso mais assertivo junto à sua equipe de planejamento. Se vocês identificarem aqui, ó, tem o outro pino guia. Então, as minhas tampas vão ter aí pinos guias para facilitar na fixação e manter o posicionamento das tampas. Aqui, se vocês olharem aqui, né, tem uma parte escura, é a nossa junta de vedação, que pode ser, como a gente conversou em algumas aulas atrás, a junta de papelão ou pode ser a junta anaeróbica. Dependendo da temperatura de trabalho, nós temos condições de utilizar as juntas anaeróbicas. Hoje nós temos juntas anaeróbicas que trabalham em altíssimas pressões e facilitam o manuseio, a manutenção, a montagem, garantindo uma maior performance e agilidade durante a manutenção, o manuseio e o trabalho do equipamento. Aqui, antes de eu começar a desmontar, você identifica qual é o lado de montagem da mola, solta a mola e em seguida você pode ir soltando lentamente as suas partes. Lembra que na grande maioria das vezes elas são bipartidas, ou desculpa, tripartidas para facilitar na manutenção. E aqui eu tenho o posicionador, é para evitar que ela gire aqui na caixa de selagem, quebrando ou falhando durante essa condição
de selagem. Tudo bem? Eu vou pausando aqui o nosso vídeo, vou deixar aí para vocês algum conteúdo específico, peço que vocês revejam as suas anotações, revejam o brinde que eu deixei para vocês, que é o handbook, com algumas informações valiosas, e em seguida nós continuamos com o vídeo 6.2. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.